Boa noite, professores. Boa noite, quem está aqui com a gente. Eu sou Humberto. Eu sou o Jordano. E o Evandro está ali acertando o som lá. O Evandro está acertando o som lá. Né? Muito bem. Vai lá, Humberto. Que legal que vocês estão aqui com a gente. Bom, aqui nenhum de nós é especialista nessa coisa de fazer essas transmissões aqui ao vivo. Nós estamos experimentando aqui um software novo. Isso aqui é um experimento nosso, é uma diversão nossa. Nós somos 3 amigos que nos conhecemos numa instituição de ensino há alguns anos. Temos alguns gostos comuns, como, por exemplo, o clube pelo qual a gente torce. A gente está vendo aqui que tem alguns amigos nossos que estão entrando. E vocês, por favor, interajam com a gente. A gente não precisa de like, mas a gente gosta. A gente não precisa de inscrição, mas a gente gosta, né? Se vocês quiserem fazer isso daí. Mas as interações são muito bem-vindas. Nós somos... o Evandro deve ter tido algum problema aí com a conexão, mas ele já ele vai voltar aqui. Perdão. Nós interagimos nas redes sociais e nós somos reconhecidos por conta da maneira como a gente interage. Então, a gente gosta de trazer algum tipo de polêmica, mas a gente é bem humorado. E a gente gosta também de trazer esse nosso bom humor com a polêmica. Espera aí, que entrou de novo aqui o Evandro. O nosso bom humor com polêmica sempre fundamentado. E é isso que a gente quer compartilhar aqui com vocês também. O bate-papo de hoje aqui, ele tem a ver com esse momento de confinamento, e um dos impactos do confinamento é a maneira como a gente se cumprimenta. A gente estava um dia desses aí, observando esse tal de cumprimento com o cotovelo, cumprimento com o chutinho, cumprimento, vamos lá, cumprimentando todo mundo aí. Então, cumprimento... Que beijinho, Jordano, não quero beijinho seu, não. Isso aí, ok, né? O cumprimento é uma coisa que vem desde há muito tempo, e o Evandro vai começar a falar sobre isso daí. Só que algo que a gente se incomodou é com essas tais das previsões, né? Um dos nossos amigos aqui, um dos nossos colegas, ele é bastante bom em previsão, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Só que tem gente que chega, né? Tem uma coisa que me incomoda nas lives, e eu vi algumas centenas delas aí, é quando o cara apresenta a sua live assim, como vai ser o pós-Covid? Meu, começou isso aí, sai da live. Ninguém sabe o que vai acontecer pós-Covid. Tá? A gente está chegando agora num momento do confinamento em que já dá para a gente antever algumas tendências. Mas a quem te prometer que sabe o que vai acontecer pós-Covid, está blefando, tá bom? Queridos, queridas, que bom que vocês estão aqui com a gente. Evandro, com você. Vou colocar na tela aqui a apresentação para você já começar a encantar o público. Bora lá. Maravilha. Valeu, gente. Roberto, eu não ouvi nada da sua introdução, porque graças à NET, claro, valeu, né? Eu entrei no meio, sim, no último minuto, só porque eu decidi reiniciar meu modem. Então, NET, valeu. Né? Quero agradecer, já estou vendo aqui no chat o Luiz Cláudio, meu bom amigo Luiz Cláudio Contesini, o Sacha já está lá. Maravilha, o Sacha mora na Holanda, ele me deu umas dicas também, não posso esquecer. Olha lá o Luiz Cláudio. Bom, gente, a ideia é essa, né? Um belo dia, eu não sei se o Berto mencionou, mas um belo dia eu acordei e sempre quis ter o meu show do Beavis e Butthead
né? Só que agora nós somos Beavis, Butthead e mais um, né? E a ideia é justamente essa, trazer alguma coisa leve, esse papinho, né? O Jordano falou, o papinho do novo normal não existe, né? Aliás, é por isso que nós falamos do velho anormal, né? Nós somos velhos anormais mesmo. Esse novo normal, depois da Primeira Guerra teve o novo normal, depois da Segunda Guerra teve o novo normal, depois da Guerra do Golfo teve o novo normal, depois do... Tá certo. Depois não tô te vendo. Depois da bomba de Hiroshima teve um novo normal, então não adianta, o novo normal vai acontecer, coisas vão mudar, mas não adianta. Se o cara veio com esse papinho de tô cravando que vai acontecer isso, sai da live, é coach, entendeu? Cai fora. Bom, a ideia aqui é falar um pouquinho do histórico, primeiro do histórico do aperto de mão. Da onde vem o aperto de mão? Gente, essa coisa data de aproximadamente 200 mil anos atrás. Né? Aproximadamente, eu digo assim, pelo menos 200 mil anos atrás. Quando o Homo sapiens, né, ele começou aí, né, então você vê o nosso Homo sapiens aí com o seu kit iniciante, né, o kit básico do Homo sapiens, ele começou a vagar pelas planícies da Etiópia, né? Então ele passou a ser mais caçador do que coletor. Então ele já tinha ferramentas, ele já tinha ferramentas contundentes, ele já caçava, ele já formava tribos, né? Então os antropólogos têm um consenso de que os nossos antepassados, o Homo sapiens, ele apresentava as mãos, né? Como forma de dizer, olha, eu não tenho nada na mão, eu não sou uma ameaça para você. Agora, assim, o que me passa pela cabeça é o seguinte, né? Tudo bem, o cara mostrar a mão para dizer que não tem nada, tudo bem, mas da onde que foi o salto para apresentar a mão e apertar a mão do cara, né? Qual é a evidência de que isso foi, do que o cara falou, legal, apresentei a mão, mas da onde que tá o salto de que isso foi, o cara foi ali e apertou a mão? Você vai ter que desenterrar um cadáver aí de um Homo sapiens e os dois vão ter que estar lá abraçado, de mão dada, se cumprimentando, né? Porque não faz... mas é uma tendência seguida aí, né? Uma coisa interessante sobre o aperto de mão, vocês já repararam que é muito mais comum os homens se cumprimentarem dando as mãos do que as mulheres? Então isso meio que justifica o argumento do antropólogo quando ele fala que o homem que era o caçador se cumprimentava apertando as mãos, porque até hoje, né, é um cumprimento muito mais comum entre os homens, né, do que as mulheres. As mulheres é mais a questão do beijinho, né, que vai ficar para outro capítulo, outro episódio, né? Aliás, perguntaram por que S1, T1, E1, né? T1 é temporada 1, episódio 1, só para vocês terem uma ideia de como nós somos ambiciosos. Então, nós temos a primeira temporada, né? E esse é o primeiro episódio, ou episódio piloto. Tá bom, Luiz? Você tem razão, o Homo sapiens é mais bonito que eu, só que sua cabeça é bem maior, viu, Luiz? Devagar aí. Não, com ele eu posso, fica tranquilo. Mas aí o que acontece, gente? Evidências mesmo de que o homem se cumprimentava dando as mãos, as primeiras evidências datam de hieróglifos, né? Onde foram hieróglifos e lápides que foram descobertas de sacerdotes esticando as mãos. E a partir daí, de quando se decifrou os hieróglifos, soube-se que quando um sacerdote esticava a mão para alguém, ele estava trocando energia com essa pessoa, né? Então a gente vê na foto ali, a produção pode passar. Cadê o nosso estagiário? A gente já mandou embora o estagiário. Aê! Olha lá, quando um sacerdote esticava e dava a mão para outra pessoa, né? Ele estava trocando energias com essa pessoa. Essa era a ideia. Outros relatos dizem que o aperto de mão surgiu também com os vikings, quando ele apertava a mão também da pessoa para dizer que não tinha nenhuma arma e também pegava no pulso, né? Você já viu esse aperto de mão, né? Que você aperta a mão da pessoa e segura no pulso? É justamente para saber se o cara não tinha um canivete ali escondido. Esse era o hábito também dos vikings, e essa mesma teoria tem suporte dos romanos também. Outra coisa interessante, né, é que esse gesto é tão importante que ele foi retratado
e algumas vezes em Ilíada e Odisseia, como demonstração, né, a obra de Homero, né, como demonstração de confiança nas relações. Tranquilo, gente? Eu acho que temos alguma pergunta aqui do Jordano? Tem sim. Eu, olhando essa figura que você colocou, eu queria... Estão dando as mãos, né? E ali eu percebo algumas varas ali, né? Tem 2 varas na mão desses 2 personagens principais e tem as varas lá, né? Eu queria saber, professor, já que o senhor eu sou especialista nesse assunto de aperto de mãos, se aquelas varas, o comprimento delas tem alguma significância, e queria saber se esses senhores aí compraram via internet, no e-commerce, aquele aparelhinho que vende lá né, para fazer a barbinha dele ficar crespinha. Era isso que eu queria saber do senhor, professor. Ah, tá bom. Na verdade, eles são velhos anormais também, né? Porque eles já usam cajados, né? E o aparelhinho para cortar a barba, olha, eu não sei. A minha. Não, para deixar ela bonitinha, assim, cheia de ondinhas. Será que eles usavam aquele tipo de chapinha especial lá? Não. Aquele da Polishop, não Isso, sei. A Pedra Shop. Eles compraram no Pedra Shop. Né? Tá então legal. eles usavam esse cajado aí porque são velhos anormais como nós, né? Você pode ver que um deles tem barba, né? O Jordano é uma pessoa. O Jordano, se ele deixar a barba crescer, não vai crescer, né? O Humbertinho, eu tenho algumas evidências de que pode aparecer alguma coisa. Então, assim, eu sou o mais próximo do Homo sapiens aqui que vocês vão ver. Legal? Produção, próximo produção. Olha que barato, gente. Quem deve estar sofrendo com essa história, para vocês que são homofóbicozinhos, né? São os maoris, né? Esse é o tradicional comprimento maori, que é conhecido como... tem um nome bonitinho, deixa eu ver aqui no TP. O TP não é teleprompter, né? É toilet paper. Chama hong esse comprimento, né? E o que significa, né? Eles juntam a testa, o nariz, né? E eles respiram 2 vezes, né? Pode ser olhando para baixo em sinal de respeito, pode ser olhando nos olhos, né? Em sinal quando você vai para uma guerra, quando você vai para uma batalha, né? Aquele sangue nos olhos, né? E o significado disso é simplesmente vamos respirar a essência da vida juntos, né? Então, é um gesto muito bonito, é um gesto muito legal, mas você vê que, apesar da Nova Zelândia ter um certo controle sobre a Covid, né? Um país que tem, dos países no mundo que tem isso aí, é o que mais tem controle sobre isso, os maoris devem estar sofrendo com isso, né? Os povos nativos devem ter arrumado uma solução para se cumprimentar também, né? Evandro, eu posso fazer uma pergunta que tem relação com isso? Mas, claro, você deve. Eu pesquisei aqui que o povo esquimó, o povo esquimó, eles têm um comprimento chamado kunik, que, na verdade, é muito próximo desse aí, que não usa cotovelo, né? Eles, na verdade, cheiram as bochechas, né? Eles cheiram as bochechas, cheiram os narizes e as testas, né? Das pessoas, tal. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, especialista mundial, né? O senhor tem essa cátedra aí, né? Aqui no Brasil, isso seria interessante. Se for interessante, o senhor diria que cheiraria que parte do corpo das pessoas que o senhor acha que seria mais adequado? Eu não sei, eu tenho tara por umbigo. Umbigo. Minha esposa deve estar assistindo, eu vou tomar um pau na hora que eu chegar. Mas, assim, cheirar umbigo deve ser um negócio legal, né? Você vai na praia? E aí, cara, tudo bem? Você dá aquele cheirão, enfia o narigão dentro do umbigo da pessoa, aquele umbigo, sei lá, com pelinho de cobertor de 3 dias, né? Deve ser um negócio maravilhoso, né? O nome técnico é flunfa. Aquele pelinho chama flunfa. Flunfa? Flunfa. Cultura fútil. Anotem aí. Nosso canal provê cultura fútil também. Não temos a fonte agora, mas vamos deixar aí. Então vamos lá, produção. Passa aí, produção. E aí, o comprimento vulcano, né? Eu também fiquei a cargo de fazer essa pesquisa aí, mas essa aí tá fácil, né? O interessante do comprimento vulcano, né, que todo mundo faz, inclusive é o mais recomendado, né? Foi feita uma pesquisa
e depois a gente coloca essas pesquisas, vão todas na descrição do vídeo, né? Esse sinal aqui, que é o sinal vulcano de comprimento, né? Que depois que disse vida longa e próspera, que na verdade o Spock não diz vida longa e próspera, né? Se você traduzir, o Spock diz viva muito e prospere. A frase no inglês, ela está no imperativo, né? O Sasha está dizendo aqui que os maiores até que não parecem assim tão mal. Eles estão melhores que nós, né? Então, os vulcanos se cumprimentam assim, e uma pesquisa diz, né, que a preferência é justamente pelo comprimento vulcano. Mas da onde vem esse negócio, né? O ator que interpreta o Spock, né, que foi meu apelido durante a infância até a adolescência, isso tem uma razão, né? Aí o que acontece? O Spock, o Leonard Nimoy, que é quem é o ator que fazia o Spock, ele era judeu, né? E ele, quando criança, ele se dizia uma criança muito, muito curiosa, né? E um belo dia na sinagoga, ele entrou numa das câmaras da sinagoga e estava acontecendo uma cerimônia, né? Uma cerimônia privada entre os sacerdotes, e eles empunhavam a mão dessa forma, né? Eles espalmavam a mão dessa maneira, né? Algum culto específico, se existe alguém da religião aqui pode até confirmar, e a mão espalmada assim representa em hebraico a letra Shin, que quer dizer El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, né? Então, ele, quando era criança, ele viu isso, né? Então, inclusive, não é tão sabido assim, porque é uma cerimônia até reservada dos sacerdotes judeus, né? Ele viu aquilo. Mas o mais interessante é que isso não apareceu nem na primeira temporada. Apareceu no primeiro episódio da segunda temporada do Star Trek, que é o episódio Tempo de Loucura, tá? Em 1967. Então foi daí que surgiu esse comprimento vulcano. É o que eu tinha para falar rapidamente sobre cumprimentos, né? Lógico que a gente pode se estender aqui. O professor Jordano já falou do comprimento dos esquimós, poderíamos falar do comprimento dos jogadores da NBA e por aí vai, né? Que deve estar sofrendo com isso. Você falando, claro que você falando isso, você é uma fonte e a gente fica até saturado, né, de conhecimento sobre o tema. Eu tenho duas perguntas. Você era conhecido como Spock por causa da orelha, e eu gostaria de saber também que parece que agora a nova geração lá de Vulcano, eles estão usando o dedão numa outra posição no símbolo. Só poderia dizer para nós onde que o dedão entra na nova posição, por favor? Então, eu posso falar, eu digo por mim, eu sou um cara extremamente orelhudo. Minha orelha sempre teve esse tamanho aqui que vocês estão vendo. A cabeça que cresceu em volta dela, né? Então, agora a proporção é mais ou menos a mesma. Cabelo também era a mesma quantidade, né? Aí a cabeça cresceu, faltou cabelo. É mais ou menos isso que aconteceu. Mas, assim, quanto ao polegar, assim, eu tenho até algumas teses, mas, assim, minha sobrinha de 9 anos está assistindo. Então, eu prefiro, assim... Eu tenho uma tese, mas eu prefiro... Não, depois você fala. Eu posso só falar uma coisa sério para você agora? Falar sério. Claro. Você sabe um cumprimento... Agora, falando sério. Você sabe um cumprimento que eu acho muito, muito legal? É aquele cumprimento dos árabes, né? Que eles chamam de salam aleikum, né? Salam aleikum. Aquele que ele põe a mão no coração, põe a mão na cabeça e faz um gesto por si. Eu acho aquele cumprimento assim fantástico, né? Muito bem feito. E não é desrespeitoso, porque é uma saudação muçulmana, né? Eu estive, há não muito tempo, eu estive em Foz do Iguaçu, e lá tem eu ia falar sinagoga, tem uma... Mesquita, obrigado. Tem uma mesquita muito famosa, e a moça dá uma explanação muito bonita sobre o Islã e tal, e é que Deus esteja convosco. O salam aleikum é que Deus esteja convosco. E se um muçulmano faz essa saudação, você pode simplesmente pôr a mão no coração e fazer assim, você não precisa fazer o mesmo sinal.
Então, assim, é muito bacana, e tanto quanto o Vulcano, e não deixa de ser falta de educação, ou você quebrar um paradigma religioso, coisa do tipo. Mas eu queria perguntar para vocês, agora sério, vai acabar mesmo esse negócio de aperto de mão? Humbertinho. Albertinho, eu entendo que algumas sociedades, né, alguns grupos possam continuar com algum tipo de toque, né? De toque, né? E agora falando sério, não brincando, né? E a mão é o que é mais, o braço estende, né? A mão ainda eu entendo que vá longe, apesar de você estudou isso, né? Para esse nosso encontro, a maioria dos toques, né? Não usa a mão, né? Não usa a mão. Os japoneses fazem a reverência, curva o corpo. O pessoal lá do Havaí faz aquele hang loose, né? E aí assim por diante. É isso mesmo. E aí, Humbertinho? Por essa sociedade de comunicação, né? Eu sempre admirei demais a maneira como a mão humana, né? Ela é retratada. E na linguagem hieroglífica, ela é a maneira, né? É a parte do corpo humano que tem a maior representação. 21 símbolos são utilizados para representar a mão humana. Então, a mão humana ela é muito simbólica. E hoje em dia ela ganha ainda muito maior representatividade com a linguagem de sinais, né? Que tem cada vez mais sentido expressiva, né? Ela é simbólica, ela é representativa. Então, ainda que o toque, né? O toque ele talvez não seja tão ele perca essa aproximação, não deixa, né, de alguma maneira, ter simbologia, né? Ainda que de longe a gente continua a se cumprimentar. Eu sou um pouco mais, talvez um pouco mais radical. Eu acho que essa coisa do aperto de mão, principalmente entre nós latinos, o Sacha, que tá ouvindo a gente lá da Holanda, ele me deu uma informação de que os países do norte europeu, eles se cumprimentam comumente, né, não é uma regra, né, mas comumente eles se cumprimentam quando você conhece a pessoa. Depois do segundo encontro, aí já é uma comunicação verbal. Então, o cumprimento é só quando você é apresentado àquela pessoa, depois acabou. Né? Agora aqui não, né? Aqui já é diferente. Você dá a mão para a pessoa, se você dá a mão para a pessoa para dar tchau, se você fala, passa lá para tomar um cafezinho, então tá, e dá a mão de novo pro cara. Eu tenho essa sensação que, principalmente entre nós latinos, isso está tão arraigado como aquele negócio do cachorro, né? Eu tenho o York, que por acaso não está aqui, mas ele sobe no sofá e antes de deitar ele dá 3 voltinhas e puf, deita no sofá, né? Mas caramba, ele saiu de um pet shop e veio para cá com 2 meses. Onde que ele aprendeu a fazer igual um lobo, por exemplo? Então eu acho que isso está meio arraigado no nosso, não vou dizer no DNA, né? Não vou chegar a esse ponto, mas culturalmente está muito forte. Eu vou até finalizar isso aí para dar o gancho para o Jordano, de uma pesquisa que foi feita, né, em Israel. Eu faço questão de ler porque é bem interessante. Segundo o estudo do Instituto de Ciência Weizmann em Rehovot, Israel, as pessoas têm o hábito de cheirar a própria mão depois de darem um passou bem ou cumprimentar, mesmo que não seja aperto de mão, mesmo que você depois dê um toque na pessoa, eles têm o hábito de cheirar a mão, né? E, segundo esses investigadores, é uma forma de transmitir informações vitais do que você percebe daquela pessoa, né? É muito interessante. 153 pessoas, as 153 pessoas, depois de um cumprimento, seja um toque, seja qualquer coisinha, eles cheiraram a mão de forma velada, mas eles repararam, eles tinham sensores no nariz das pessoas, falaram que era outro tipo de pesquisa, mas eles descobriram que as 153 pessoas, de alguma maneira, levaram a mão ao nariz.
e minha esposa está falando que o negócio está muito sério aqui. Tomei uma bronca. Muita seriedade, né? Muita seriedade, né? Tá bom. Por exemplo, o Luiz agora mesmo, o Luiz, que parece que é amigo do Evandro, o Luiz falou que toque com o dedo, quer dizer, uma coisa perigosíssima, principalmente para um sujeito com a idade que eu tenho. Negócio de tocar com o dedo, isso não está certo. Precisa estudar melhor isso, para ter maior. Você falou isso para a pessoa certa. Você atirou no que viu e acertou o que não viu. A esposa dele deve estar morrendo de rir agora, porque, Luiz, vai fazer exame. Você já tem 50 e poucos anos. Vai lá. Bom, vamos lá. Pega nada. Quem entra agora? Agora você vai falar, né? Eu falei que todo mundo, né? cheira a mão amarela. Então, a primeira coisa, boa noite a todos, né? Muito bom estar aqui. Esses dois malucos que estão aqui comigo, eu os conheço já há mais de uma década, né? Muito obrigado a todos que estão assistindo, né? E eu vou tirar o chapéu, né? Que eu tinha colocado o chapéu durante a apresentação do Evandro, e vou tirar o óculos. E não sei se vocês perceberam, durante a apresentação dele, vocês viram eu passando aqui protetor solar no braço, no rosto. É que, assim, a apresentação dele foi tão brilhante, que estava começando a me dar problemas aqui com relação a... Né? Então, muito obrigado, viu, Evandro? Muito obrigado. Eu não vou precisar ir para aquelas camas lá que tem de bronzeamento, né? Então, vamos lá. Humberto, você quer, por favor, colocar o meu slide? Eu vou falar um assunto muito importante, que é a disseminação de doenças, né, de vírus e de outros componentes biológicos. Hoje a moda é o Covid, né? Mas, evidentemente, que o meu assunto ele é um pouco mais abrangente que esse, né? E vocês veem que eu estou com um semblante bastante sério, porque o assunto é sério. Esse médico que vocês estão vendo aí, eu coloquei aí, é o Dr. Norman Swan, e eu sou muito sério, vocês já perceberam que eu sou bastante sério. Vocês veem que tudo que eu coloco nos slides, né, tudo que eu vou falar aqui tem fonte. Então, tudo que eu estou falando aqui não é... E, assim, fonte que foi conferida, que não é fake, né? Então, esse Dr. Norman Swan, ele é australiano, né? Deve ter como bicho de estimação canguru, essas coisas todas. E ele faz um programa na Austrália chamado CoronaCast, em que ele fala do coronavírus. E num dos programas, ele alertou que o coronavírus passa pelo ar, né? Como parece que, se bem que não temos estudos bem avançados sobre isso, mas ainda não temos uma certeza. Ele passa pelo ar, né? Então, gotículas, né, de perdigotos, né? Gotículas de saliva, o ar, né? E assim por diante. E lembrando que é um tipo de um efeito aerosol, né? Que em português é aerossol, né? Aerosol é em inglês, né? Então, um processo que a gente tem que tomar cuidado, que fontes que causam aerossóis têm que ser estudadas melhor, tem que ser melhor vista, né? E esse senhor aqui, que é o Norman Swan, ele no programa mostrou que realmente vamos dizer assim, esse componente que nós temos, que eu chamo, que a natureza chama, né? Que causa um spray, né? Que eu chamo aqui de evento, né? Então, é o evento que nós todos, evidentemente, praticamos, né? Perigoso, né? Ele mesmo mostrou. É claro que tem que ler lá o texto, tem que escutar a entrevista que ele deu. Então, como é que são as fontes de aerossóis que podem espalhar, né? Vírus do corona agora, né? Mas de outros vírus. É o espirro, né? É a tosse. Quem também não toma cuidado, se o sujeito estiver contaminado e ele apertar a válvula do banheiro, a água se movimenta lá dentro, também há um aerosol que passa. Se você usar o banheiro depois, aquilo fica no ar, né? E tem esse evento, né, que todo mundo já percebeu o que é, né? Que também a gente tem que tomar cuidado, né? E só lembrando que esses aerosóis, quaisquer que sejam as fontes, as partículas, né, ficam 3 horas no ar. E depois que elas caem, né, porque num certo momento elas acabam caindo, nas superfícies que elas caem, elas podem durar até 9 dias, né? Então, também nessa fonte que eu coloquei aí, você tem vários artigos, né, que mostram
dependendo do tipo de superfície, esses vírus duram mais ou duram menos, né? E eu também queria chamar a atenção, principalmente para o quarto componente, que é o evento, né? Que a gente tem que ter bons modos, né? Quer dizer, tem que ter toda uma educação, né? Porque eu sei que a natureza chama, mas às vezes a gente tem que ter assim um certo cuidado para onde você vai praticar aí o que quer que seja, né? Humberto, você pode pôr o próximo evento, o próximo slide? Bom, em função disso, Humberto, eu estou vendo a sua imagem está ficando amarela. É problema na câmera? Não, ok. Então, olha só. Não, ok. Fui eu. Eu sei. Eu até declarei no slide que foi você mesmo. Então, olha só. Esse evento que eu chamo de evento, eu fui estudar. Eu não era um, como o Evandro é especialista em toques, né? Diferenciados. Eu fui estudar. Então, eu fiquei quase 40 dias estudando, né? E eu tenho aí as fontes, quer dizer, comigo não tem essa não vem falar, tá lá as fontes, você vai pesquisar, né? E eu descobri que o corpo humano produz de 0,5 a 1 litro de gases por dia. Isso tá lá na fonte. O que é bom você comprar bastante álcool mesmo, hein? Mas parece que tem um álcool que dura 9 dias. Depois você vê lá que, né? Então você acaba compatibilizando. Então, olha só. Esse 0,5 litro, 1 litro de gás, né, que a gente produz, em média, você pratica entre 10 e 15 eventos, tá certo? O que eu coloquei aqui, só para a gente conversar em termos de número, que dá uma média de 15. Então, nós, né, em média, praticamos, né, a natureza chama, e nós praticamos 15 eventos por dia. Aí eu comecei a fazer uns cálculos, né? Pois não, professor? Luiz, professor, eu não entendi. Ele perguntou no chat o que exatamente você estava falando. Eu só quis deixar mais claro. O evento não levou ele a... Não, parece que ele deve produzir pouco, então ele deve estar abaixo da média, né? Deve estar abaixo da média. Bom, você acha que a cabeça dele é grande por quê? Tá, então que cálculo que eu fiz? Bom, se nós produzimos 15 eventos por dia, vai dar 0,63 eventos por hora. Né? Depois eu fiz alguns cálculos, que depois vocês vão entender por quê, que dá 0,42 eventos por 40 minutos e 0,25 eventos por 24 minutos. Por que eu fiz isso? Aí eu comecei a mexer com esses números e descobri o seguinte, aqui, né, nos velhos anormais, a duração é em torno de 40 minutos, 50 minutos, né? A duração de cada episódio nosso. Como nós temos 3 anormais, velhos anormais, eu fiz um cálculo que se a gente, nesses 40 minutos, vai ser produzido 1,3 eventos. E como vocês podem comprovar, o próprio Evandro já declarou, né? Eu tinha até colocado lá, não fui eu, né? Provavelmente alguém que começa com E e tem aquele tracinho, né? Tá certo? Então, depois, eu fiquei pensando o seguinte, se nós aqui produzimos 1,3 evento em 40 minutos, eu pensei, e no metrô? Né, um transporte público, né, cheio de gente. Aí eu pesquisei no metrô, né, e também está aqui nas fontes, e eu descobri que um vagão de metrô, na hora de pico, e por favor, estuda a informação que eu peguei no site, carrega 264 pessoas. Então, vocês imaginam, dentro de um vagão, 264 pessoas, né? Tem gente do metrô assistindo, tá? Tem amigo meu do metrô que deve estar assistindo. Não, mas não tem nada a ver com o metrô isso. Não tem nada a ver. Eu só estou usando o metrô porque ele é o principal meio de transporte e o melhor meio de transporte que nós temos. Não, ele pode confirmar o que você está falando. Sim. E depois, esse número de pessoas dá 6 pessoas por metro quadrado. Quem viaja de metrô na hora de pico sabe que até 6 pessoas por metro quadrado está... Né? Bom, o tempo de duração de uma viagem do Jabaquara a Sé, que eu também peguei no site do metrô, é de 24 minutos. O que vai gerar esses 24 minutos, usando aquele 0,25
eventos por 24 minutos, vai gerar 66 eventos no vagão. Vocês já acreditam que do Jabaquara até a Sé, num vagão, acontecem 66 eventos? É uma coisa, assim, fantástica, né? É um negócio muito interessante. É por isso que aquele ventilador é tão forte? Na verdade, deveria ser exaustor, né? Porque, como ventilador, ele, na verdade, espalha, né? o spray. O spray, né? Ele deveria... Né? É para o dono não reconhecer isso. Não sei. Aí eu já não. Assim, na essência do. Porque, veja só, eu estou falando de uma coisa intangível, né? E que, na verdade, ela é intangível, mas no final das contas ela tem algum impacto, né, sobre nós, né? Então, olha lá, desses 66 eventos que acontecem no vagão entre o Jabaquara e. O Carlos Alemão falou que. Eu falei para você. No vagão. Olha só, pessoal, que interessante, você que viaja de metrô, né? Olha que onde você está. Veja como esse programa, ele realmente ele é de conhecimento, ele é de informação. Então, quando você viaja no vagão, que você vai do Jabaquara a Sé, olha que interessante, você tem 1,5 evento por metro quadrado. Então, olha que delícia você subir no metrô no Jabaquara, depois vem as outras estações. A hora que atingiu o pico, né, de 66 eventos, né, você está contido num espaço de 1 metro quadrado que vão acontecer, vai acontecer, né, porque é um só, vai acontecer 1,5 evento por metro quadrado. Aí eu pergunto, e agora, por favor, eu gostaria da colaboração dos meus colegas. Qual é o risco disso? Os colegas, veja, você vai estar num vagão cheio, em que tem 1,5 eventos que, segundo o Dr. Shawn, pode, né? Vamos dizer, a calça do sujeito é fina, a roupa de baixo é fina, né? Você tá com a tua máscara é fina, né? Obrigado, viu, Luciano? É bastante útil mesmo, principalmente se você pega metrô. Como eu pego metrô, eu agora estou fazendo uma máscara de aço, né? Então, olha só, eu gostaria dos dois colegas que comentassem isso, porque eu acho que é uma coisa de saúde pública, né? É a Lu do Inajar, viu? É a Lu do Inajar? A Lu do Inajar. Se o Inajar tivesse assistindo isso aqui, a gente tá ferrado. Algum comentário? Algum comentário para mim passar para o outro slide? Não. Eu quero pegar o gancho aqui do meu cunhado aqui, o José Antônio Bartacefícios, colocou, que ele foi muito interessante, porque imagina você pegar um metrô lotado para assistir o jogo lá no Allianz Parque, né? E quantas pessoas não tem por metro quadrado no Allianz Parque, né? São 65 mil pessoas, né? Então você imagina quantos eventos não ocorrem no Allianz, né? É interessante, viu, professor? Nós podemos até, para fazer uma pós, né? Fazer esse cálculo, né? Esse cálculo é interessante. Mas agora eu fiquei perdido. Quando a gente fala evento no Allianz Parque, a gente tem que deixar claro, né? Não. Professor, não. Professor. Não, nós estamos falando disso aqui, né? Não. Aí é uma questão de pronúncia. O senhor está pronunciando errado. O senhor está falando evento. Evento é o Iron Man. O senhor tem que falar evento. Eu acho que a parte final é que define melhor o que nós estamos conversando, né? Entendi. Agora, olha o que eu coloquei aqui no slide. Eu fiquei pensando, até pus lá um vixe, tá vendo? Entre a estação Palmeiras, a antiga Barra Funda, e a estação Corinthians, a antiga Itaquera, dura 51 minutos a viagem, pessoal. Você já imaginou se em 24 minutos nós temos, vamos dizer, todo esse risco que você... Imagina em 51 minutos, quer dizer, é realmente um caso para se pensar, né? É algo para a gente fazer alguma coisa, né? Não, eu acho que se esse médico australiano tivesse certo, assim, já tinha dizimado metade da população de São Paulo, né? Porque, você imagina, o cabra ali no metrô Carrão, na nossa boa e velha Zona Leste, tem a Casa do Pastel 24 horas. O cara para ali de manhã, manda aquele pastel para dentro, né? Aquele caldo de cana logo às 5h30 da manhã. Evandro, um suquinho de batata doce. Um suquinho de batata doce. Aí o cara sobe ali no metrô Carrão e o cara vai descer no Jabaquara, por exemplo.
vai fazer uma baldeação, vai lá para o Jabaquara. Putz, já tinha dizimado metade da população de São Paulo. Eu acho que esse cara deve tá cheirando alguma coisa. Mas olha só, eu acho que é um assunto para ser estudado mesmo, né? A FAPESP deveria liberar verba, né, para estudar isso, principalmente a espessura da calça, a espessura da roupa de baixo, a espessura da máscara, né? Porque você sabe que esses componentes seriam inibidores, né? E eles têm que ter eles têm que ter uma resistência, eles têm que ter lá criar um obstáculo para que isso não aconteça, né? Mas é isso. A Josana, que não deve estar acompanhando a gente ou vai assistir depois, ela falou que a gente deve usar máscara na bunda. E também, então, veja, e agora isso é pesquisa, é pesquisa. É tudo pesquisa. Isso é pesquisa, tem que fazer pesquisa. Né? Eu vou encomendar para minha cunhada. Minha cunhada está fazendo máscaras, né? Minha cunhada está fazendo máscaras. Se alguém precisar, fica aqui o patrocínio. Né? Ela pode patrocinar o canal. É uma questão de modelagem, né, professor? É uma questão só de modelagem. Ela pode fazer uma modelagem já de máscara para bunda. Vai bem. Olha aqui, ó, o pessoal da sustentabilidade aqui já está pedindo para pegar vamos dizer assim, o produto do evento e usar como energia para o próprio metrô, né? Muito interessante. Olha, isso aí tem que liberar para essas pesquisas, né? A Claudinha é engenheira ambiental. O alemão comemorou que tem mais que 6 por metro quadrado, por quê? Tá legal, então. Pessoal, o que eu tinha que colaborar era isso, né? Por hoje, pelo menos. E agora, já que nós estamos falando desse negócio de spray, esse negócio de, infelizmente, né, de doença que se espalha, né? Que está aí entre nós, e tem certos lugares, certas mídias que só fala de morte, né? Parece, quer dizer, às vezes você abre uma mídia qualquer, internet ou outro tipo de coisa, e é morte. Então agora vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar de que, apesar de ter todo esse perigo desses sprays que existem por aí, de diferentes fontes, né? Que nós temos aí os recuperados, né? Teve gente aí que teve doenças, e talvez o Covid é que está mais próximo de nós, podemos falar do Covid, e que conseguiu, evidentemente, em função dos nossos profissionais médicos, das nossas drogas, né, dos nossos tratamentos, dos nossos procedimentos, conseguir ultrapassar essa barreira aí, né? Eu queria lembrar 2 pessoas, né? Uma, falando sério, é um funcionário da instituição que eu dou aula, é um sujeito muito querido, que ficou 40 dias, né? 40 dias e conseguiu escapar. Então, eu estou muito feliz por isso. Minha irmãzinha. Então, e um outro sujeito que eu gostaria de falar também é o Zezo Padeiro, né? O Zezo Padeiro, pessoal, é o sujeito que faz aquele pãozinho pequeno, tipo italiano. E quando ele ficou afastado, evidentemente que ele foi substituído, o pão caiu de qualidade assim, que ficou horrível, né? Então, agora ele voltou e o pão voltou ao normal. Então, ao Zezo também, aqui as minhas homenagens, porque o pãozinho italiano voltou a ter a mesma qualidade. Parabéns, Zezo. Professor Roberto, por favor, né? Quem se recuperou, vamos falar de coisa boa. Robertinho, você me permite fazer uns agradecimentos aqui ao pessoal? Claro, por favor. O pessoal que está aqui, o Luiz Contesini, meu brother, a Valéria, minha esposa, Silvana, Claudinha, quem mais? O alemão do metrô, aí alemão, e aquele SP2, o alemão tem um SP2, ele é presidente do clube do SP2. É mole? Hilda, a Hilda tá com a gente, o Lenildo, grande Lennon, o Lennon é um cara para estar aqui também, viu? Pelo amor de Deus, o Lennon me ensinou o que é o frango para viagem. Depois eu conto essa história para vocês. Mas o que é mesa branca, professor? Oi? É mesa branca? Não, o frango para viagem, ele se imaginou, sabe aquela coisa que você imagina? O Lennon? Não, o Lennon é o Lenildo. É o Lenildo. O frango para viagem eu conto para vocês depois, fica para um episódio legal. Quem mais está aqui com a gente? A Marta, a esposa do alemão, Maurício José Pereira, a Lu tá com o Inajar, viu? Estamos ferrados. Meu irmão tá aí, meu pai também, a Elaine, o Luciano e quem mais? Isabel Domingues, tá todo mundo aí com a gente. Isabel Domingues, obrigado, pessoal.
Nossa querida professor Jordana, a Bel. A Isabel Eu escrevi um artigo com ela e nós publicamos numa A2. Não é mole, não. A Isabel é fera, rapaz. A Isabel é pró. Aí. É pró, a Bel é pró. Nós temos que conversar depois. Rogério, Patrick, tá todo mundo aí. Meu primo, Rogério. Humberto, vamos nessa? Vai lá, Humbertinho. Peraí, a Bel escreveu uma coisa que eu tenho que publicar aqui. Peraí, ó. Coloca os elogios também. Pois é. Peraí, não dá tempo, ela é muito profícua, não dá tempo aí. Perdão. Não dá tempo. Para, mulher. Deixa eu cumprimentar rapidamente aqui também. Minha mãe está aqui, ela está junto com o meu amigo querido aqui, o Carlos Eduardo Braz, que fez uma pergunta, né? Partindo desse pressuposto aí, se é possível contrair o Covid através dos eventos, né? É o estudo, né? Deixa eu até voltar aqui, ó. É a conclusão que é pouco provável, né? Mas existe uma possibilidade, sim, de que se possa contrair por meio, né, do evento. Ainda não há nada conclusivo, né? Mas de qualquer forma, né? Dá aquela seguradinha. Ninguém está afim de ficar, né, provando isso daí. Bom, como o professor Jordano falou, professor, posso fazer aqui uma breve volta ao passado? Quando o professor fala aqui de estatística, né, existe um histórico aqui, eu e o professor Jordano, eu lanço desafios para ele, às vezes, lá no Facebook, os mais absurdos, né? E tem desafio que eu lanço que eu falo, esse aqui ele não vai pegar, né? E uma vez eu li uma matéria na internet, no jornal, não foi no jornal, uma folha, de que na cidade de São Paulo existem 8 ratos para cada habitante, né? Eu falei, professor, como é que funciona, né? O entrevistador, ele vai no bueiro e pergunta o nome do rato, né? E o rato é tão parecido um com o outro, né? Como é que ele sabe, né? Para poder fazer essa conta. E o professor depois me apresentou a metodologia da pesquisa. Falei, puta merda, né? Aí outra vez eu falei, professor, qual é o tamanho do prejuízo de uma cidade como São Paulo? Cada vez que eu vou usar um termo técnico em francês, né? Cada vez que um imbecil para na sua frente, diminui a velocidade para ficar olhando o celular, e você diminui a velocidade andando a pé, né? E o professor fez o cálculo também. Então, se tem alguém que é capaz de fazer um cálculo para qualquer coisa, ele consegue extrair número de qualquer coisa. Esses dados que ele apresentou agora aqui, não se trata de uma brincadeira, esse é um exercício estatístico, né? Ele consegue extrair essas informações. Então, se em algum momento você precisar de extrair número do que quer que seja, pode falar com ele. Agora, se você precisar de extrair informação qualitativa e transformar isso daí em quantitativo, essa moça que está falando aqui, essa Isabel Domingues aqui, ela apresentou para mim um software, o Atlas TI, e eu fiquei abismado. Foi o dia em que eu me encantei vendo essa moça fazer uma apresentação. Mas em outro momento a gente fala disso, tá bem, Bel? E vamos falar agora aqui de pessoas que se salvaram, né? Mas antes... Humbertinho, eu gostei da Bel, mas tira ela, pô, eu tô... Peraí, eu não sei como é que eu tiro ela daqui agora, peraí, vou colocar outra pessoa e... Ok, pronto. Tirei daqui. Não, senão ela fica... É que eu gostei do elogio, eu deixei, né? O momento do culto ao ego aqui. E falando em culto ao ego, e falando em culto, né? Uma vez eu cheguei num determinado lugar, né? E uma pessoa estava assistindo um programa numa dessas TVs abertas aí, e eu olhei, não entendi muito bem. Falei, o que é isso aí? Era um desses programas de... Perdão, programa tipo Big Brother, né? O programa de onde você fica olhando alguém fechado numa casa, em algum lugar, e eu falei, o que é isso aí? Esse pessoal fica... Bom, eu vou falar onde que é, vocês vão saber, né? É na Record, aquela tal da Fazenda, né? Eu falei, mas o que é isso daí? Não, o pessoal fica, né? Ficam numa fazenda, as celebridades, e aí passam lá por uns desafios e... Subcelebridades. Oi? Subcelebridades. Pois é. Aí eu fiquei lá 10 minutos olhando, né? E aí foi um momento em que eu dei o fora, né? Daqueles vários que o Evandro está acostumado, né? Porque quando a gente interage na internet, né? Eu falei, né? Em que momento chega a celebridade? A pessoa ficou muito chateada comigo, né? Porque ela achou que eu estivesse tripudiando, porque ela conhecia todas as subcelebridades. Então era a pessoa que ficou em 18º lugar no Big Brother 8. Eu falei, porra, eu não conheço essa pessoa, né? E ela conhecia a pessoa, o que ela faz, onde ela saiu, mas tudo aquilo, né? E eu queria entender aquilo, eu não entendo, né? Na minha cabeça essas coisas não fazem sentido.
E aí, ao longo do tempo, eu fui tentar entender, né? E descobri que, de fato, existe uma síndrome, né? Que é o tal do CWS, que é o Celebrity Worship Syndrome, e ele tem 3 fases, isso daí. Né? Então, tem a fase 1, que é por puro entretenimento, 20% das pessoas do planeta. Então, em geral, jovens, né, meninos que curtem jogadores de futebol, basquete, esportes em geral, né? Aqueles que se acham amigos de pessoas famosas. Então, eu lembro que eu trabalhei num prédio, e do lado do prédio tinha uma casa, aqui em Pinheiros, e tinha uma casa de artigo de carro esportivo, e de vez em quando o Caçulinha, lá, que trabalhava no programa do Faustão, ele vinha lá arrumar alguma coisa no carro, e o porteiro do prédio, ô, seu Caçulinha, tudo bem, seu Caçulinha? E o Caçulinha olhava, ele era simpático, conversava, e o porteiro, ele achava que ele era amigão do peito do Caçulinha, né? E eu olhava aquilo e eu achava bacana, porque o Caçulinha era simpaticão, né? E assim, provavelmente no final de semana ele falava farsa, né? E tem aqueles que são os tietes e as tietes, né? Que ou morrem ou matam, né? Pela figura, né? Pela qual se apaixonam. Ou seja, 31% das pessoas do planeta têm um tipo de relacionamento com celebridades que são de um nível que as demais 69 não entendem, né? E foi por conta disso até que aí fui fazer uma pesquisa. Pessoas que se livraram, né? Aí tem até site para isso. Olha, né? Celebrities with Coronavirus, né? Aí, claro, né? Algumas delas eu conhecia. Havia 27 no site. Eu elegi lá algumas que eu conhecia. Mas das 27, né? 6 eu conhecia. Então, mas primeiro eu fiz uma pesquisa no Brasil. Aí apareceu esse menino aqui, que eu não tinha ideia de quem era. Depois eu sei, pelo nome, né? O de Ferreiro, vocalista do NX0. Ou seja, né? Desculpem, né? Algumas pessoas talvez conheçam. Aí, perdão? Não conheço, não conheço. Mas, por favor, me desculpem, tem um monte de gente que eu não conheço também. E as pessoas falam, que empáfia. Não, mas que meu gosto musical é horrível, por outro lado, né? Professor Humberto, eu acho que o senhor deve tomar cuidado, que eu faço parte de 1%, que o senhor falou agora há pouco, desse rapaz aí, tá? Então, mas eu respeito, o meu gosto musical é horrível. Eu vou mostrar o meu gosto musical daqui a pouco aqui, né? Fala para... não, peraí. Que agora eu não vou conseguir colocar os comentários na tela, daqui a pouco eu ponho, tá? É porque eu estava colocando aqui. Daqui a pouco eu ponho, estou trocando. Aí, Preta Gil, que era uma moça graciosa, né? E a Fernanda Paes Lima, que contraíram Covid e felizmente se salvaram, porque foram numa festa de casamento de uma outra celebridade desconhecida também, né? Que foi um ato de responsabilidade, né? Mas graças a Deus também salvaram-se. Há outras pessoas aqui do Brasil também, mas eu também não coloquei. A Pink, que ficou muito mal, né? Cantora norte-americana, salvou. Aí o Bandeiras, né? Que era o primeiro daquela lista do site norte-americano. Até a Pink e o Bandeiras, beleza. Perdão? A Pink e o Bandeiras e a Preta Gil eu conheci. Então vamos lá. Aí, esse aqui. O Boris. O Boris Penteu o cabelo com gato. Fantástico. Evandro, me disseram que é peruca. Tá? É mesmo? É o Kid Tom. Esse é o Kid Tom. Ele faz esse tipo louquinho, assim. É mesmo? Que horror. Esse aí, os meninos arriscam? O Monk? Esse é o Monk, o grande Monk. O bom e velho Monk. O bom e velho Monk. Monk é o personagem. Esse é famoso. Mel Gibson. Mel Gibson. Vou falar dele daqui a pouco. Esse cara gosta, é o Creston. Aliás, aqui na cidade, eu não sei se em mais lugares, lançaram um pote de mel escrito, tem a cara dele escrito Mel Gibson. Sensacional. O povo é muito criativo. Como criatividade é minha área, eu acho demais. Esse aqui. É o Cresson. Esse é craque. Walter White. Esse é craque, viu, Evandro? Esse é craque. Eu sou fã de carteirinha. Linda. Lindíssima. Mais do que substantivo, um adjetivo, né? Sim. Superlativo. A NET está me ligando, eles querem me vender coisas nessa hora, vamos desligar aqui. E John Hanks.
né? Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks, eu gosto demais desse homem. É muito bom. E aí, eu vou deixar uma deixa aqui, uma redundância bem boba, né? Eu vou passar uma deixa aqui para o professor Evandro. Ih, lá vem. Professor, aí, eu coloquei alguns filmes emblemáticos aqui do Tom Hanks. Para que Afaste-se dele. Afaste-se dele. Por quê? Ou então fique com ele, né? Porque o cara não morre. Ele ficou 4 anos e meio numa ilha, não morreu. Ele foi para a Lua, voltou e não morreu. Ele foi o Captain Phillips. Ele foi assaltado por piratas e não morreu. Ele pousou um avião no Rio Hudson e não morreu. Qual que é o outro aí, Domingo, que eu não tô vendo? O Ryan, ele morreu. O soldado Ryan, ele morreu, finalmente, né? O Forrest Gump não morreu. Esse aqui acho que é Estrada da Perdição. A Estrada da Perdição, ele morreu. Olha o spoiler, hein? Olha o spoiler. Spoiler do bem, já devia ter visto, né? E o Agarra-me se puderes, né? Mas é aquela história, né? Tom Hanks procure não ficar muito perto dele, você vai correr perigo. Humberto, eu poderia fazer um comentário, olha. Claro. Eu percebo que você tem razão, e é claro que o que eu vou falar é em sentido figurado, né? Eu adoro o Tom Hanks, adoro. Mas tem certos filmes dele né, que era melhor ele não ter feito, né? Que ele poderia ter ficado doente e ser recuperado, né? Claro, mas ele não deveria. Eu anotei alguns aqui, ó. Um Lindo Dia na Vizinhança. É uma tranqueira de matar. O Sintonia do Amor. Sintonia do Amor é um caminhão de mel, né? Não, o negócio da Arábia, é um negócio assim que se você, entendeu? Se você tem Gillette perto, você comete uma loucura nos pulsos, né? E aquele círculo também foi de deixar você arrasado, né? Então eu concordo com você, adoro o ator, né? Mas tem certos filmes dele, né? Que ele poderia não ter feito, né? Eu topo tudo por dinheiro. Eu não sei que ele precisa de dinheiro. Eu não sei se vai entrar ainda aí, mas o clássico Um Dia a Casa Cai. Aê, eu sabia que tava aí. Esse é bom. A Última Festa de Solteiro. Um Dia a Casa Cai. Isso é bom. Um dia, na verdade, esse deve ser a propaganda de português de Portugal. Opa, Um Dia a Casa Vem Abaixo. Acho que é Um Dia a Casa Cai aqui no Brasil. E esse é a Última Festa de Solteiro. Aquele que o burro morre cheirando cocaína, né? Muito legal. Burro. Eu gostei também da mulher do irmão dele, que ela bate no cara no final, assim, que foi uma cena antológica, né? É verdade. Que saudade de escutar paulistano, meu. Quem é o Fabiano? Peraí. Aqui é o Fabiano. Meu. É que nós estamos perto da Moca, meu. Pois é, opa. Bom, opa. E agora? Claro. Opa, você ia falar alguma coisa? Não. Tá. Houve muito boato de que o Chuck Norris havia contraído também corona. Mas não. Na verdade, não tem perigo, aí não tem perigo. Não, aí não tem perigo. Esse cara não morre. Ele pega o corona e dá um pau nele. O Stallone também não. Ele mata o corona com essa bota. Eles podem se jogar no esgoto e sair, que não tem problema. Produção, tira o comentário, produção. Como que é? Tira o comentário, produção. Deixei lá, peraí, é verdade. Tirado. Muito bom. Produção. Peraí, aqui, comentário, Gente Grande, do Luciano também, Gente Grande, outro filme do Tom Hanks. Bem-vindo também. Gente Grande, que ele toca piano com os pés. Isso, o Luciano estudou comigo no Senai, em 1983. Verdade. O vírus está em quarentena, tá vendo? 2 anos. Pois é. Aqui... Não, o Norris é verdade. Bom, aqui eu termino a minha parte, não sei se alguém quer fazer um comentário, porque agora a gente vai para a parte final, né? A gente estourou o tempo. Eu quero, Humberto, posso tirar a máscara? Porque você falou do pessoal que tinha contraído,
Ah, E sim. como hoje a gente não sabe exatamente se vai, volta, se a pessoa fica tal, você vai mudar o slide. Posso tirar a máscara? Eu usei a máscara por causa da. Posso tirar, né? Ok. Pode tirar, Beleza. tranquilo. Ó, a gente, só uma coisa, É. a Luciana está dizendo que Sintonia de Amor é fofo demais. É mel, é um caminhão de mel aquilo lá. E sobe no prédio, e desce do prédio. Pô, caramba, gastou uma energia ali que. Mas a Lu E a Meg Ryan também é um pouquinho sem graça, né? Então. Não, ela é um picolé de chuchu, né? a Lu Nossa e a gente são um casal apaixonado há quase 30 anos, né? Então. Ali teve sintonia do amor, ali teve. Ali é verdade. Eles são fora de série. E agora como é que fica? Vamos para os finalmente, é isso? Finalmente aqui, vamos deixar o nosso recado final. Recomendações. Não tem vinheta. As recomendações do próximo. Não tem vinheta, mas não tem porque a gente já estouramos aqui o tempo, então vai ser vinheta. Dica do tiozão. Vamos lá, dica do tiozão. Primeiro tiozão é o Evandro. É o Evandro. Então, que é o quadro Dica do Tiozão. A dica que eu vou deixar é uma dica de séries, né? Adoro esse cara, adoro. O nosso tema é sempre trazer algum alívio, algum entretenimento ou uma cultura fútil, inútil nessa quarentena, né? Então todo mundo está assistindo série, maratonando, essa coisa toda. Então a minha ideia foi trazer aqui 2 séries que tem no Netflix, né? As 2 são com o Rick Gervais. O Rick Gervais é aquele cara que apresenta o Golden Globe, que é aquele evento que precede o Oscar, que é muito mais... E humilha todo mundo, né, mano? Ele humilha todo mundo. Ele assim, o que ele pega mais leve é com o Mel Gibson, ele chama o Mel Gibson de pinguço, pra vocês terem uma ideia. Vou trazer o Mel Gibson, esse cachaceiro, é mais ou menos assim, né? Mas assim, o bacana dessa série são o seguinte, porque eu conhecia o Rick Gervais como um cara de humor, de comédia, né, do Golden Globe. Mas quando eu vi o Afterlife, né, Vocês Vão Ter Que Me Engolir, e o Derek, eu vi um outro lado, porque essas 2 séries são tragicômicas, né? Ambas tratam com muito bom humor, e o bom é que é humor inglês, né? Não é aquele humor, não é humor americano que é mais pastelão, né? Escrachado, né? Mais escrachado, que não tem nada contra isso, eu gosto também, mas o humor inglês é aquele humor muito sutil, né? E o Afterlife... Inteligente, né? Inteligente, aquela tirada sarcástica, né? O Afterlife, ele trata a viuvez, né? Ele é um ateu convicto, né? Ele é um ateu convicto e mostra como é que ele está passando pela viuvez no dia a dia, né? E é muito interessante porque ela tem tanto o lado trágico, né? Que ele tá lidando com os demônios da perda, né? Mas tem o lado engraçado também, né? Porque ele não deixa isso para lá. Ele anda muito bem em cima dessa linha. E o Derek, né? Eu vou até falar Afterlife, eu não falo Afterlife, porque é inglês, né? Então é Afterlife, né? O Derek também é muito boa, e o Derek já é anterior ao Afterlife, e no Derek ele trata... ele é um autista, né? Que ele é um funcionário, digamos assim, adotado por uma clínica de repouso, né? Então passa todo o cotidiano da clínica de repouso, ele mexe com a perda das pessoas que vão morrendo na clínica de repouso, o drama dele por ser visto como um autista, né? E é muito interessante, mas também sem perder o bom humor também da série. Ambas tem 2 temporadas, então assim, eu matei uma delas, eu matei num dia, a outra eu matei no outro. Eu e minha esposa, eu e a Silvana, nós maratonamos as 2, a gente assistiu as 2 séries praticamente em 2 dias e meio. Então é muito rapidinho, é muito legal, e já tem uma 3ª temporada para cada um, já engatilhado aí para fazer. Então, essa é a minha dica que eu deixo. Assino embaixo, viu? Assino embaixo. Excelente. O cara é adorável. Esse sujeito é muito bom. Essa é a minha dica. Pode trocar? Pode trocar. Bom, eu gosto de vinho já há, acho que há
umas 3 dezenas de anos aí. Estudei, fiz curso, trabalhei numa vinícola, né? Então eu gosto muito de vinhos. Eu aprecio vinhos, gosto e dou cursos, converso com vocês sobre vinho. Eu até às vezes sou o que eles chamam de enochato, né? Fico falando de vinho. Então, no próximo episódio, episódio 2, né? Eu vou falar alguma coisa sobre os vinhos, né? Mas para isso eu precisava da colaboração dos colegas, né? Dos colegas, e precisava também de vocês que estão assistindo, né? Eu trouxe 3 vinhos aqui portugueses. Com relação aos nomes dos vinhos, né? Eu peguei e fiz uma seleção bastante apurada, assim. Eu fui escolher vinhos que tenham nomes bastante contundentes, né? E eu estava comentando com o Evandro, acho que esses dias, que eu estou assistindo aquela série, o Dexter, né? Que é aquele rapaz tranquilo, né? Que não mata ninguém, né? Ele é gente boa. Totalmente tudo bem. Então, aliás, ele só mata a gente má, né? Às vezes ele comete uns erros, né? E em uma das temporadas da Amazon, né? Uma das temporadas veio com a legenda em português de Portugal. Né? E tinha certas cenas que apareciam palavras que nós aqui no Brasil não usamos, né? Não usamos. Uhum. É claro que você está dentro de um contexto, você acaba, né? Mas eu, assim, quase que eu fui, né, à caça de um dicionário português de Portugal, né? Porque tem palavras ali que realmente você... Né? Então, em função dessa, vamos dizer assim, diferença de palavras, né? É claro que deu para entender, não é assim também. Eu procurei escolher alguns vinhos que tivessem palavras bastante interessantes, né? Então, o primeiro aqui do lado direito, que vocês estão vendo, né, da tela, ele chama-se Excomungado. Eu acho um nome bastante interessante, né? Você pôr o nome de um vinho de excomungado. Porque o Humberto, como é um especialista em marketing, pode até discorrer disso com mais categoria do que eu, mas olha só, eu fui no dicionário procurar sinônimos de excomungado. Eu encontrei maldito, encontrei abominável, encontrei detestável, encontrei odioso e encontrei amaldiçoado. Então isso me chamou a atenção, né? Falei, pô, deixa eu... Né? Os 3 vinhos eu já tomei, tá? Então eu tenho assim, quando eu falar dos vinhos, eu até vou falar com alguma experiência passada. Eu achei interessante. Então esse primeiro é um vinho do Douro, da região do Douro lá, e ele é um corte. Corte é quando o vinho é feito com mais de uma uva. Quando ele é feito com uma uva só, ele é chamado varietal. Se bem que isso é meio marmelada, né? Porque eles consideram que você colocar países, né? 70%, 80% da uva você pode chamar de varietal. Os outros 20%, os outros 30% você nem põe no rótulo. Agora, esses não, esses são cortes mesmo. Lá no rótulo está escrito, são 3, 4 uvas. Em Portugal tem muitas uvas, né, do próprio país, e eles fazem misturas maravilhosas, até com algumas francesas, né? Então, eu gostei muito desse excomungado, né, que me chamou a atenção. Eu vou tomar um vinho que é abominável, que é maldito, né? Então, é bastante interessante para a gente. O segundo vinho... É uma variação do Castilheiro del Diablo, né? Sim, Castilheiro del Diablo, sim. Que é outro excomungado, né? Isso, que é da Conchitoro, né? Conchitoro, isso. Então, olha só. O segundo é o vinho da Bairrada. O Douro, você sabe, fica no norte de Portugal. Bairrada fica mais ou menos no meio, ali um pouquinho mais para o norte e mais no meio, né? E esse vinho chama-se Vinha do Puto, né? Essa palavra que para nós tem uma conotação, às vezes, que não é muito agradável, né? Mas eu, como estudante, né, que eu agora sou estudante da língua portuguesa, não a do Brasil, a língua portuguesa de Portugal, fui ver, mas será que isso quer dizer... Sim, viu, Luciano? O vinho português é muito bom, sim, é muito bom, eu gosto muito. Aí eu fui olhar o que é que esse puto quer dizer em Portugal, e eu achei alguns significados, né? Eu achei aqui, menino, é um rapaz novo, né? Então, calma, né? Quando você vê esse vinho lá na prateleira, não associa a palavra em português a palavra em português do Brasil com a palavra de português de Portugal. Esse vinho é muito bom. É muito bom. Ele é da Bairrada. É um corte também. E o terceiro vinho que eu ia conversar com vocês é do Alentejo, que é do sul de Portugal. Vai ter muita gente querendo ir na vinha da irmã dele, né? Se não souber o português, né? Roberto, precisa editar. Olha lá, então olha só.
É muito interessante porque esse terceiro vinho é muito bom. Esse dos três é o melhor. O nome dele é Monte dos Cabaços, né? Eu acho bastante interessante, também, agora estou me especializando na língua portuguesa de Portugal, eu fui atrás disso aí, né? Eu falei, por que Monte dos Cabaços? Né? Comprei o vinho. E por que mais caro? Porque ele é muito melhor. Ele passa por carvalho, ele é feito com mais cuidado, né? É Tá raro. certo? Eu concordo, Isabel. O Humberto é um molecão mesmo, é isso mesmo. É um moleque, é um menino, né? Então, olha só. Então, esse é do Alentejo, que é do sul de Portugal, são vinhos um pouco mais fortes, mais consistentes, né? Aí eu fui olhar o que é esse Monte dos Cabaços, né? Pô, imaginei um vinho puro, um vinho imaculado, né? Algum vinho desse tipo, né? E, na verdade, cabaço, lá em Portugal, é um balde, que é feito com uma fruta chamada cabaça, que dá na cabaceira. Olha que interessante. Olha que cultura maravilhosa. Quer dizer, vocês estão aqui há 1 hora com a gente, mas vocês estão adquirindo uma cultura. Então, o pé de cabaça, a cabaceira da cabaça, e a cabaça é aquela fruta que ela tem uma esferinha menor em cima e uma esferona maior embaixo, tem que nem um pescocinho. O pessoal usa muito para balde, né? Eu achei interessante, né? Então, nós vamos também. Então, a outra coisa, eu ia pôr um quarto vinho aí, na verdade, eu fiquei com 4 e escolhi 3. Ele não está aí, e eu não vou falar sobre ele, mas eu gostaria de citá-lo. Chama-se Quinta da Pelada. Quer dizer, seria bastante interessante, deve ser um vinho mais desconstruído, um vinho sem roupagem, né? Uma roupagem mais. Mas também eu fiz. Um vinho leve. Um vinho leve, né? A embalagem deve ser melhor, bonita, né? Melhor, uma embalagem. Mas esse aí eu não vou falar, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria de falar dos colegas aqui da live. Humberto, qual que você escolhe? O Monte dos Cabaços, que eu sei que você tem alguma afinidade com isso, a Vinha do Puto, que também você tem alguma afinidade com isso, e principalmente nós dois, com certeza, temos uma afinidade muito grande com o excomungado. Eu vou no excomungado. 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 Você, Evandro, você excomungado, claro que você não tem essa. Mas você também, no segundo, você tem uma certa tendência, e no primeiro, você é um especialista, né? Por 18 anos eu tive. Por 18 anos eu fui especialista, mas assim, hoje eu tô mais para a Vinha do Puto. Quem sabe a Vinha da irmã dele é perto, entendeu? Então eu vou na segunda opção. Tá certo. E eu fico com a primeira, então. Então eu fico com os cabaços, tá certo? Você fica com o Puto, e o Humberto, como só poderia ser, fica com o excomungado. E é claro que o argentino vai saber que você fez essa escolha, tá certo? Então, muito obrigado. E eu peço, por favor, que vocês que estão assistindo, utilizando aí um meio que o Humberto vai providenciar, que vocês, por favor, escolham, que nós vamos fazer uma contagem honesta, e o vinho que tiver mais votos, eu vou comprar uma garrafa e vou aqui saborear junto com vocês. Vocês vão se divertir, eu saboreando o vinho e contando para vocês o que é esse vinho, como é que ele. Opa, peraí. Obrigado. O Luiz fez uma pergunta interessante. Se o Monte dos Cabaços tem na Feira da Foda. Na verdade, eu conheço a região lá, fica um pouco longe, né? Porque eles não têm muita afinidade, né? Eles mantêm uma certa distância, até por natureza, né? Tá certo? Por natureza do vinho, né? Não, mas o comentário do Luiz foi jocoso, é lógico, a tua resposta foi corretíssima, mas lá em Portugal isso é muito latente. Deixa eu ficar de ladinho aqui. Pronto. Porque, para você ter uma ideia, a cerveja bebida de Lisboa para baixo não é a cerveja bebida de Lisboa para cima. De Lisboa para cima só se bebe a Superbock, e de Lisboa para baixo, se eu não me engano, é a Sagres.
São duas cervejas que dominam praticamente Portugal inteira. A Superbock, dali do meio de Portugal para cima, e de Lisboa para baixo, a Sagres, em termos de cerveja, né? Ok? Ok. Perfeito. Só lembrando que a pergunta o que ele falou como segundo está mais relacionado a uma comida que eu me lembro é feita com cabrito, algo assim. É uma feira, na verdade. A feira da Folha é uma feira que tem lá, que tem cozidos, eles servem cozidos, um monte de coisa. Isso, mas é a forma de fazer o cabrito, viu? Eu não sei quem me contou isso um dia. Menino. Eu tenho o alemão, o Carlos Alemão do metrô, ele é filho de português, ele sabe bem isso, ele pode passar a receita para mim depois. Isso. Ele deve conhecer muito esse tipo de procedimento, né? Claro. Ele vai muito na feira. Gente, seguinte, uma coisa muito importante bom, primeiro, votem no vinho, né? Votem no vinho. Qual vinho vocês gostariam que a gente saboreasse aqui? Porque o Jordano vai mandar entregar na casa de cada um aqui, né? Pra gente tomar. E outra, coloquem nos comentários essa opção. E outra coisa, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acham que dá para melhorar aqui? Muita coisa, né? Tá bem amador. Tá ruizinho. Tá ruizinho isso que a gente tá fazendo, mas a gente quer melhorar muito. Se o Bertinho quiser colocar nós três no quadro aí, né? Não, o Bertinho tem que falar da parte dele do próximo episódio. Não terminei aqui ainda. Vocês falaram. É mesmo, falta a dica do tiozinho Humberto aí, eu tô ficando com a cara. O tio Humberto. É o seguinte, eu ia fazer uma receita de pão de frigideira e eu ia falar de 4 coisas para fazer no confinamento, não vou falar nenhuma dessas coisas. Eu vou deixar uma música de Covid para vocês aqui. Eu vou tocar só o refrão da música, tá? Rapidinho aqui. Então, eu vou tirar daqui. Eu vou colocar uma música muito bacana que eu achei aqui, ó. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Uma música muito, muito bonita, lembrei de vocês aqui. Peraí. Como sabe? Essa música. A tal. Aqui. Thierry. Aqui. A música chama Eu Peguei. Não, peraí. Stop. Esqueci de. Gente. Eu já peguei coisa pior, é isso? É o nome da música, é. Peraí, mas só que legal. Peraí que eu fui pro lugar errado aqui. Peraí. Esse cantor participou da Fazenda? Aguardem. Não tenho a menor ideia. Aguardem. Eu preciso perguntar para a pessoa que tinha detalhes da Fazenda. Reproduzir. O Ministério da Saúde adverte: fique em casa, chifre não é vacina. Deveria ter passado álcool gel no peito e evitado o sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. Quando ela me traiu, eu fiquei de cama no boteco UTI mais de uma semana, doente de amor, vivendo um drama. Com soro de 51 na veia, com injeção de conhaque, de noite, de manhã, de tarde, me curei da judiação que ela me fez. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. Coronavírus nunca me assustou. Coronavírus nunca me assustou. Sério, eu já peguei coisa pior e já chamei de amor. Fantástico, Humberto, fantástico. Gostei demais. Eu gostei das rimas, né? A rima muito bem feita. Não, muito legal. O clima é bem elaborado. Se vocês achavam que essa live estava ruim, ela ficou pior. Tem coisa pior, tá vendo? Olha que grande finale. O cara sarou, o cara se recuperou, né? Essa dica, eu preciso dizer, da minha colega, professora Juliana Veroni, eu falei para ela, eu preciso de uma dica, eu preciso fazer um grande finale aqui. Ela falou, eu tenho a dica. Foi muito bom, foi ótimo. Eu preciso, porque os caras estão fazendo uma coisa fantástica, eu estou com uma coisinha tão sem graça. Ela falou, o cara é uma celebridade, é criatividade, né?
É nessa hora que você vê como os caras conseguem, né? Então, queridos, né, a gente vai agora averiguar aqui como é que foi a receptividade das pessoas que conseguiram ficar com a gente por 1h22, né? E depois a gente compartilha o vídeo aqui, para quem quiser assistir até o final. Obrigado para o Jordano. Ô, louco, Humberto, assistir 2 vezes e indicar esse vídeo. Obrigado a vocês. Ninguém é maluco, cara. Não, mas teve gente que não assistiu inteiro, teve gente que não conseguiu ver, teve colegas minhas que estão em aula aí, enfim, né? Para indicar para os amigos, né? E quem não gostou, indica para os inimigos, né? Aquela coisa de tio. Mas tem que ser inimigo mortal, né? Não pode ser só inimigo. Mortal. Mas obrigado. Né? Aqui, tem gente que ficou até o final, a Lu e o Inajara aí, os caras são o máximo, né? O Carlos Prado, minha mãe que está assistindo junto com ele, aí a Bel. Mas tua mãe, Humberto, a mãe não, né? A mãe tem que ficar. Meu pai tá aí. Não, esse é amor. Foi bom demais, viu? Foi bem divertido. O pessoal não sei, eu me diverti. Nós nos divertimos, né? Nós nos divertimos. Eu me diverti. Bom demais. A gente não quer ganhar dinheiro com isso mesmo. Então, tá feito. Tá feito. Bom, pessoal, então, muito obrigado. Jordano, Humbertinho. Semana que vem, confirmado, hein? Semana que vem, 7 horas, no mesmo, né? Na mesma balada aí, né? Semana que vem tem surpresa aí. Eu tenho uma surpresa para semana que vem, tá bom? Boa. É isso aí. Até mais, gente. Até. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau.